de início sobre de onde que vem aí os hidrocarbonetos, né? Como vocês já sabem, nós temos aí vários tipos de hidrocarbonetos, né? Nós temos os hidrocarbonetos de cadeia aberta, que são classificados em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, e temos os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Os hidrocarbonetos de cadeia fechada, que são classificados em ciclanos e ciclenos. E também temos os hidrocarbonetos aromáticos, que tem o anel benzeno, tá? Hidrocarboneto aromático que tem o anel benzeno, tá certo? Então, é muito extenso esse assunto sobre hidrocarbonetos, a gente obviamente possivelmente não vai fechar ele, tá? Então, os hidrocarbonetos, eles podem ser obtidos a partir de um processo de destilação fracionada. A destilação fracionada é o nome do processo que nós fazemos para obter esses hidrocarbonetos. Essa destilação fracionada, ela é feita numa torre de fracionamento. Então, aqui vocês podem dar uma olhada aqui na imagem, essa torre aqui, ó, ela é uma torre de fracionamento. Ela é encontrada nas indústrias de petróleo. Essa torre de fracionamento, ela vai pegar o petróleo bruto, tá? Ela vai pegar o petróleo bruto e vai fracionar esse petróleo em várias frações, tá? Nós temos aqui a fração 1, a fração 2, fração 3, fração 4 e outras frações do petróleo. Ou seja, você pega o petróleo bruto e aí esse petróleo ele é fracionado em seus derivados. E aí nós temos alguns derivados do petróleo, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, o querosene, isso aí tudo são derivados do petróleo, que fracionado nessa torre de destilação que vocês estão vendo aí do lado esquerdo e nessa figura aí do lado direito, né, que é chamada torre de destilação, que é onde é feita a destilação fracionada do petróleo, tá? Esse gráfico que está aparecendo aí para vocês, ele vai mostrar algumas propriedades dos hidrocarbonetos com relação ao número de átomos de carbono na sua molécula. Ou seja, de acordo com o número de átomos de carbono na molécula de hidrocarboneto, esse hidrocarboneto pode se encontrar no estado gasoso, no estado líquido ou no estado sólido, tá? Então, por exemplo, hidrocarbonetos aí, ó, abaixo do ponto de ebulição de 0 graus Celsius, todos esses hidrocarbonetos, eles vão estar no estado gasoso, tá? Então, hidrocarbonetos que tem 2, 4, 6 carbonos, e numa temperatura de 0 e abaixo de 0 graus Celsius, eles vão estar aí no estado gasoso. À medida que eu aumento o número de átomos de carbono na molécula, os hidrocarbonetos já vão estar no estado líquido. E se eu aumentar ainda mais o número de carbonos na molécula, o hidrocarboneto já vai ser encontrado no estado sólido, tá? Então, pela quantidade de carbonos, a gente pode ver se o hidrocarboneto se encontra no estado gasoso, líquido ou sólido, tá? E aí nós podemos comprovar isso que eu acabei de falar nesse gráfico. Então, aqui, ó, a primeira fração do hidrocarboneto, as primeiras frações do hidrocarboneto, ó, é o gás residual e o gás liquefeito. Esse gás residual e gás liquefeito, ele é fracionado numa temperatura de até 40 graus Celsius, ou seja, o petróleo bruto entrou lá naquela torre de fracionamento, quando chegou na temperatura de 40 graus Celsius, já começa a separar o gás residual e o gás liquefeito, que é o gás GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Esses hidrocarbonetos aí, que estão no estado gasoso, eles têm, ó, entre 1 e 4 carbonos, como vocês podem ver aqui do lado, tá? E onde é que esses gases são usados? Eles são usados como gás combustível, tem gás combustível engarrafado para uso doméstico e uso industrial. Ou seja, são hidrocarbonetos que vão ter entre 1 e 4 carbonos na molécula, eles estarão no estado gasoso. Aumentando um pouco mais aí a temperatura, para fracionar o petróleo, nós vamos chegar na segunda fração, que é a gasolina, tá? A outra fração do petróleo é a gasolina, que é fracionada nessa temperatura de ebulição, entre 40 e 175 graus Celsius. Então, o petróleo bruto entrou na torre de fracionamento, aí 40 graus Celsius, ponto de ebulição, 40 graus Celsius, fraciona o gás GPL, entre 40 e 75 graus Celsius, fraciona a gasolina, e a gasolina, ela está no estado líquido, como vocês bem sabem. Ou seja, é um hidrocarboneto que tem entre 5 e 10 carbonos. E esse combustível, a gasolina, que é um hidrocarboneto, serve aí para usar nos automóveis, serve também como solvente, beleza? Passando para a próxima fração do petróleo, aí, terceiro fracionamento do petróleo é o querosene. Aí o querosene já é fracionado numa temperatura maior do que o fracionamento da gasolina. 175 a 235 graus Celsius. Também está o querosene no estado líquido, entre 11 e 12 carbonos na molécula, ainda está no estado líquido.
Aí o querosene serve para iluminação, serve como combustível de avião, a jato, tá certo? E vai baixando mais aqui um pouco, nós temos mais outra fração do petróleo, que é o gasóleo leve, que vai ser fracionado na temperatura de 235 a 300 graus Celsius, tá? Aplicação óleo diesel e em fornos. E quando você desce um pouco mais no fracionamento do petróleo, chega lá nas frações finais, você tem os lubrificantes e tem os resíduos, como, por exemplo, piche de asfalto e etc. Os lubrificantes são óleos lubrificante e os resíduos são o piche de asfalto e impermeabilizantes. Eles têm aí eles estão no estado sólido e eles têm de 38 a mais de 38 átomos de carbono na sua molécula, tá certo? Então, essas frações ou esses componentes são derivados do petróleo que são fracionados nessa torre de destilação, ok? Pessoal, pergunta, tudo bem para vocês essa primeira apresentação? Tudo ótimo. Então, vocês compreenderam que o petróleo, ele é extraído bruto e ele vai para uma torre de destilação que vai fracionar esse petróleo em diversos componentes, vocês entenderam isso? Sim, tá dando para entender. E vocês compreenderam que os componentes que são derivados do petróleo é a gasolina, o querosene, o gás LGPL, gás GLP, melhor dizendo, lubrificante, querosene, resíduos para asfalto, piche, tudo isso é derivado do petróleo. E todos esses componentes que eu acabei de citar, eles são hidrocarbonetos. Na sua molécula só tem apenas carbono e hidrogênio. Pessoal, como vocês já sabem, os hidrocarbonetos, eles são divididos em subgrupos, tá? Ou classes de hidrocarbonetos. A primeira, como eu já apresentei em sala de aula para vocês, são os alcanos ou parafinas, tá? Esses alcanos, eles têm cadeia aberta e somente ligações simples, como vocês podem olhar aqui do lado, tá? O alcano ou parafina é um hidrocarboneto que só tem cadeia aberta e ligações simples. Nós também temos outro subgrupo dos hidrocarbonetos, que são os alcenos, também conhecidos como alquenos ou oleofinas, e a característica dos alcenos é que eles têm cadeia aberta e uma ligação dupla, isso eu já apresentei para vocês. Percebam aqui do lado, esses dois exemplos são alcenos, hidrocarbonetos classificados como alcenos por causa da presença dessa ligação dupla, tá? Nós temos os alcinos ou alquinos, que é a terceira classificação dos hidrocarbonetos, e a característica dos alcinos ou alquinos é uma ligação tripla. Então, esses exemplos aqui do lado são classificados como alcinos por causa da presença dessa tripla ligação. Nós ainda temos os alcadienos ou dienos, a característica é que tem duas ligações duplas. Então, esses dois exemplos aqui são de hidrocarbonetos classificados como dienos por causa dessas duas ligações duplas, por isso que é di. Nós temos ainda os hidrocarbonetos de cadeia fechada, tá? E aí esses hidrocarbonetos de cadeia fechada, eles são os ciclanos e os ciclenos. Ciclanos, a característica desse hidrocarboneto classificado como ciclano é porque ele tem a cadeia fechada e além de ter a cadeia fechada, as ligações entre carbonos são simples. Então perceba nesses dois exemplos aqui do lado que nós temos um hidrocarboneto de cadeia fechada e apenas com ligações simples entre os átomos de carbono. Portanto, esses exemplos aqui são de hidrocarbonetos classificados como ciclanos. Aqui embaixo dos ciclanos, nós temos dois outros hidrocarbonetos que são classificados como ciclenos. Ciclenos, porque a cadeia é fechada, por isso que é ciclo, e enos, por causa da presença dessa ligação dupla no ciclo. Então, perceba que nós temos, além de hidrocarbonetos de cadeia aberta, como os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, nós também temos os hidrocarbonetos de cadeia fechada, como os ciclanos, ciclenos e, por último, os aromáticos. A característica do hidrocarboneto classificado como aromático é porque ele contém o anel benzeno. O anel benzeno é essa estrutura aqui, tá? Que tem 6 átomos de carbono, um ciclo com 6 átomos de carbono, intercalado por ligações dupla e simples. O benzeno, ele é essa estrutura aqui, ó. Ele é um ciclo com 6 átomos de carbono, intercalados, e esses átomos de carbono estão intercalados por ligações dupla e simples. Então, eu tenho uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. E o ciclo é formado por 6 átomos de carbono. Nós dizemos que essa estrutura é chamada de anel benzeno. Se nós temos um anel benzeno, então nós temos um hidrocarboneto classificado como aromático. Em muitos livros, e aí a característica dos alcadienos ou dienos, o anel benzeno pode ser apresentado dessa forma, né, com um ciclo, com 6 carbonos e um círculo no meio. Por que esse círculo? Por causa da ressonância das ligações, que não cabe agora eu explicar isso para vocês. Então, vamos passar para a terceira parte da aula.
A terceira parte da aula é sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. E eu já apresentei para vocês um pouco dessa parte lá em sala de aula. Para dar a nomenclatura dos hidrocarbonetos, nós precisamos basicamente de três partes. A primeira parte é o prefixo, que indica o número de carbonos que a molécula contém. E aí nós temos, eu apresentei para vocês apenas prefixos que vão de 1 a 10 carbonos. A segunda parte do nome é o infixo, e o infixo ele está relacionado com o tipo de ligação. E a terceira parte do nome é o sufixo, e o sufixo está relacionado à função orgânica. Nesse caso, como nós estamos trabalhando apenas com os hidrocarbonetos, o sufixo é "-o", viu? Então, como que faz aí o nome dos hidrocarbonetos? Você precisa do prefixo, que indica a quantidade de carbonos. Então, um carbono, o prefixo é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é hex, 7 é hept, 8 é oct, 9 carbonos é non, 10 é dec, certo? E aí, vai até 20, mas não vou cobrar de vocês gravarem aí os 20 primeiros prefixos para os hidrocarbonetos, mas eu vou apresentar para vocês, para que vocês saibam que existe. 11 carbonos é um dec, 12 carbonos dodec, 13 carbonos tridec, tetradec é 14 carbonos, pentadec é 15, hexadec é 16 carbonos, heptadec 17, octadec 18, nonadec 19 e picosa 20. Então perceba que um dec, 11. Se eu for para o 12, depois do 10, dodec, porque o 10 é dec. Então 11, um dec, 12, dodec, 13, tridec e assim por diante. Mas não vou cobrar essa parte para vocês. Vou cobrar em provas e avaliações que vocês saibam pelo menos até os 10 primeiros prefixos, tá? E o infixo, como já apresentei, indica o tipo de ligação. An, quando nós só temos ligações simples. Em, quando nós temos ligação dupla. E in, quando nós temos ligação tripla. Esse é o infixo. E o sufixo indica o tipo funcional, o tipo da função. Qual é a classe funcional? Como a nossa classe funcional que estamos estudando é os hidrocarbonetos, então o sufixo é "-o". Nós ainda vamos estudar em outras aulas as funções álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. E aí eu passei para vocês um exercício, né, para que vocês resolvessem em casa. Vocês estavam de viagem, mas eu passei o exercício para que vocês resolvessem aí essa atividade, para dar o nome oficial dos hidrocarbonetos e também a fórmula, né? Por exemplo, essa atividade que eu passei aqui, nós temos etano. Etano é o nome do hidrocarboneto. Então, qual seria a sua forma estrutural? Et são 2 carbonos, então você ia colocar 1 e 2. Completaria com os hidrogênios, 3 hidrogênios aqui, porque esse carbono já está fazendo uma ligação, e o carbono tem que fazer 4. Esse carbono também está fazendo uma ligação, precisa completar com 3 hidrogênios. Pronto, o etano. O propano, do mesmo modo. Para fazer o propano, você poderia fazer ele na forma de varetas. Prop são 3 carbonos, então aqui é o primeiro, aqui é o segundo, e aqui é o terceiro. Essa estrutura aí, pessoal, é a estrutura do propano, beleza? E assim vocês poderiam fazer todo esse exercício. Até aconselho que vocês treinem em casa. Como que seria o eteno? Então, são 2 carbonos em uma ligação dupla. Et, 2 carbonos em ligação dupla. Então, o eteno seria assim, CH3, H3C, ligação dupla, H2, melhor dizendo, ligação dupla, CH2. Então, esse aí seria a estrutura do eteno. Qual seria a estrutura do etino? A estrutura do etino seria 2 carbonos em a ligação tripla, então nós temos que ter entre esses 2 carbonos uma ligação tripla. E completar com os hidrogênios. Só um hidrogênio, porque cada carbono já está fazendo 3 ligações e ele só precisa fazer 4. Butano, você poderia fazer o butano da seguinte forma: aqui um é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, na fórmula de varetas, e já está resolvido, isso é o butano, ok? Não vou responder todos, porque esse não é o meu objetivo. Vou fazer aqui o but2eno. Como que seria o but2eno? But são 4 carbonos. But são 4 carbonos. Então, você escreveria uma estrutura de um hidrocarboneto que tem 4 carbonos. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Agora, nós precisamos dizer aonde a ligação dupla está, porque esse número 2, ele indica que a ligação dupla está justamente ali, no 2. Em é ligação dupla, é um alceno. E onde essa ligação dupla está? Está no segundo carbono. Esse aqui é o primeiro, e esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, e esse aqui é o quarto. Onde que a ligação dupla está? No segundo carbono. No segundo carbono. Então, nós temos aí a ligação dupla. Professor, se eu colocasse no segundo aqui, no primeiro, não, aqui seria primeiro, mas o nome está dizendo que é 2N, but 2N, então é no segundo, tá certo?
Como que seria esse butadieno aqui, a título de curiosidade? Buta 1,2-dieno. Novamente, buta, met, et, prop e but. São 4. Você desenharia um hidrocarboneto com 4 carbonos. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. E esse é o quarto. Dieno, dieno. Em é ligação dupla. Di são duas. Di é duas. Duas ligações duplas, obviamente. E onde que essas ligações duplas estão? Uma está no carbono 1 e a outra está no carbono 2. Então, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3 e esse aqui é o carbono 4. Se tem duas ligações duplas, uma no 1 e outra no 2, vamos fazer isso. Uma ligação dupla aqui no carbono 1 e a ligação dupla aqui no segundo carbono. Essa estrutura aí é o buta 1,2-dieno. Tá? Como que seria o ciclopropano? É um hidrocarboneto, é um ciclano. Como que seria a estrutura do ciclopropano? Ora, ciclo já está dizendo que é um hidrocarboneto de cadeia fechada, certo? É que esse hidrocarboneto de cadeia fechada só tem ligação simples. Obviamente, trata-se de um ciclano. Prop indica o número de carbonos. Met, et, prop. 3 carbonos. Então, esse seria um ciclo que tem 3 carbonos. Como que seria um ciclo que tem 3 carbonos? Um ciclo que tem 3 carbonos seria dessa forma. 1, 2 e 3. Essa estrutura é o ciclo propano. Tá? Como que seria o ciclo butano? Ligação simples. Ciclo, porque é fechado, então é um ciclano. É um hidrocarboneto fechado com ligações simples. But, isso é o número de carbonos. Met, et, prop, but, são 4 carbonos. Se é um ciclo que tem 4 carbonos, como que seria esse ciclo? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto. E aí nós temos as ligações simples ligando cada um desses carbonos. Então, isso aí seria o ciclo butano. E como que seria o ciclo buteno? Ciclo buteno, ciclo fechado, but 4 carbonos em ligação dupla, é um cicleno, um alcano com ligação dupla, porém fechado, por isso que tem o nome ciclo, ele é um cicleno. Então, como que seria o ciclo buteno? Vamos lá, os 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Vamos fechar? Como é buteno, tem em ligação dupla, vamos colocar uma ligação dupla, qualquer uma dessas ligações aí, entre qualquer um desses carbonos tem que ter uma ligação dupla. Então, esse seria o ciclo buteno, ok? Vou deixar as outras aí para vocês tentarem responder. Possivelmente, quem sabe, não cai uma questãozinha simples de nomenclatura no Enem. Não sei. Tranquilo? Essa parte da aula tá ok para vocês? Eu posso partir para finalizar a aula, gente? Sim ou não? Pode sim. Pode. Até agora não saiu ninguém. Tem 8 participantes aí. Vocês estão entendendo a aula? Estão gostando da aula? Tá bem explicativa? Tá boa. Tá boa? Ó, quem que falou aí? Vitória. Não foi Vitória? Vitória tá... Foi a Thaís. Glenda, olha, eu tenho isso, tem uns coraçõezinhos aí, ó. Vocês podem. Tem coraçãozinho, tem o legal. Rosinha. E, ó, é o feedback então, de vocês para a aula, tá? Então vamos lá. Finalizando aqui, pessoal, nossa aula, nós vamos falar da nomenclatura dos hidrocarbonetos que tem a cadeia ramificada. A cadeia ramificada. Eu quero que vocês tenham bastante atenção nessa hora, principalmente quem tem dificuldade de concentração ou dificuldade de aprendizagem. Alguns hidrocarbonetos, como por exemplo esse aí da figura, eles têm a cadeia ramificada. Tá? Mas para saber o que é uma cadeia ramificada, você primeiro precisa saber que existe uma cadeia principal e que nessa cadeia principal existem ramificações. Por exemplo, essa estrutura que você está vendo aí, ela tem uma cadeia que a gente chama de cadeia carbônica principal. Qual é a característica da cadeia carbônica principal? Ela é reta ou a cadeia que tem mais carbonos. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Tá? 6 carbonos aí nessa cadeia, tá? E aí, se você descer aqui, 5, 6. Se você descer para cá, ó, então você tem 6 carbonos também. Observa que nessa estrutura você tem duas possibilidades com o mesmo número de carbonos, que é 6 carbonos. Como que a gente vai escolher a cadeia carbônica principal nessa estrutura? A cadeia carbônica principal é aquela que tem mais carbonos, beleza? E se empatar a quantidade de carbonos, aí você escolhe como cadeia principal a cadeia reta, que foi esse caso. O que tiver fora da cadeia principal, nós chamamos de ramificações. Então, aqui fora dessa cadeia principal, nós temos 3 ramificações. E agora a gente vai aprender a dar o nome desses hidrocarbonetos ramificados. Obviamente, para dar o nome desses hidrocarbonetos ramificados, nós precisamos conhecer o nome das ramificações. E aí, nós temos algumas ramificações que a gente tem que conhecer, que a gente tem que aprender essas ramificações, senão nós não conseguimos dar o nome desses hidrocarbonetos ramificados. A primeira ramificação é o radical metil. Observe que ele só tem um carbono. A segunda ramificação é o radical etil. Observe que o radical etil ele tem 2 carbonos. Agora a pergunta é,
Por que metil e etil? Essas ramificações, elas também são chamadas de radicais. Elas são chamadas de radicais. E esses radicais, quando é que nós temos um radical? O radical, ele surge quando o alcano normal, ele, ele perde um hidrogênio. Por exemplo, nós temos esse alcano aqui, e o nome dele é o metano, tá? É o metano. No caso de o metano perder um hidrogênio, ele vai virar um radical. Por quê? Porque se ele perder um hidrogênio, ele tinha quatro, se ele perder um hidrogênio e ficar com três, ele vai ficar com uma valência livre para poder fazer ligações em outros compostos. Essa valência livre que ele recebeu é porque ele perdeu um daqueles hidrogênios. Quando isso acontece, aquela estrutura que antes era o metano se tornou um radical, tá? Se tornou um radical. E o nome desse radical é o metil, porque é derivado do metano. Então, radical é a estrutura, o radical é a estrutura que perdeu aí um átomo de hidrogênio, tá certo? Então, quando o alcano normal perde um átomo de hidrogênio, ele se transforma em um radical. E o radical vai ter essa valência livre para se ligar na cadeia principal dos hidrocarbonetos. Então, o primeiro radical que você deve conhecer é o metil, o segundo é o etil, o terceiro é o propil. Observa que o propil tem três carbonos, então um é MEC, um é MET, dois é ET, três é prop. Io, porque é um radical, tem essa valência livre. Essa valência livre é porque houve a perda de um hidrogênio do carbono e ficou uma valência livre. Então, propil. Esse outro radical é o isopropil. Isopropil, porque iso, porque a valência livre está nesse carbono aqui secundário, então ele é isopropil ou secpropil, tá? Quando eu deixar o PDF, vocês vão dar uma lida e vão conseguir se acostumar com isso aí. Nós temos o butil, um é MET, dois é ET, três é prop, quatro é but, então esse radical é o butil. Se a valência livre tiver no segundo carbono, como é esse caso aqui, nós temos o radical chamado de sec-butil, tá? But, porque esse radical tem quatro carbonos, tá? Il, porque é um radical, e sec, porque a valência livre está no carbono secundário. Carbono secundário é o carbono que se liga a dois outros átomos de carbono. Vocês já sabem disso, eu creio que foi apresentado, tá? Esse outro radical é o isopropil, e esse radical que a valência livre está em um carbono terciário é o tesse-butil. E aí, pessoal, para não ficar muito extenso, eu vou dar o nome. Nós temos ainda outros radicais, a gente vai trabalhar em outras aulas, obviamente. Nós temos o fenil, que são mais importantes, e o benzil. Esses outros eu não vou apresentar para vocês, são os mais simples, tá? E eu vou fazer aqui apenas o nome de um hidrocarboneto, tá? De dois apenas, e aí a gente finaliza a aula, porque senão vai ficar muito extenso, a gente deixa essa nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados para sala de aula, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, esse hidrocarboneto, ele é um alcano, a cadeia principal é essa aqui, é a cadeia reta e a mais longa, tem 5 carbonos. Fora dela, você tem um radical, observa que esse radical tem um carbono nessa estrutura, então o nome desse radical é o metil, e quando você vai numerar a cadeia, você agora tem que considerar o radical receber o menor número, então, 1 é MET, 2 é ET, 3 é prop, 4 é but, 5 é pente. Esse radical ficou no segundo carbono. Então, o radical metil está no segundo carbono. Como que é o nome, então, dessa estrutura? 2-metil. Por que 2-metil? Porque o radical metil está no segundo carbono. 2-metil. Como são 5 carbonos, MET, ET, prop, but, pente. 2-metil, pente, porque são 5 carbonos. An, porque é um alcano, e O, porque é um hidrocarboneto. Qual o nome desse alcano ramificado? 2-metil pentano. Esse outro aqui tem 6, o radical metil agora está no terceiro carbono, então o nome dele é 3, esse radical metil, então nós temos 3-metil hexano. 3-metil hexano, tá? Tranquilo? Um detalhe, sempre o radical deve ficar com o menor número quando você for fazer a numeração. Mais duas aqui e eu finalizo. Nós escolhemos aqui a cadeia principal, aqui tem mais carbonos, certo? E é também a cadeia reta. Fora da cadeia nós temos dois radical metil, esse é um radical metil, esse outro também é um radical metil. Agora nós numeramos de modo que esse radical fique com o menor número, por isso eu começo da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. MET, ET, prop, but, pente. O radical metil está no segundo carbono, só que eu tenho dois radical metil. Como eu tenho dois, eu tenho que usar um prefixo indicando a quantidade de dois radicais metil. E esse prefixo é o di, de dois. Di o quê? Dimetil, e aí são 5 carbonos, pentano. Dimetil, só um minuto aqui que tem um erro, eu tenho que dizer onde o radical está. Ele está no carbono 2, então é 2,2 traço dimetil, que são dois radicais metil, e aí a quantidade de carbonos, pente, mais AN, mais O. 2,2 de metilpentano.
Finalizando, aqui na letra E, eu escolho a cadeia carbônica principal, eu numero da esquerda para a direita, porque assim o radical fica com o menor número. Eu tenho um radical metil aqui no carbono 2, outro aqui no carbono 2 e outro aqui no carbono 3. Nós temos 3 radicais metil, 2 no carbono 2 e 1 no carbono 3. Se nós temos 3 radicais metil, então é tri. Tri o quê? Trimetil. Onde que eles estão? Tem 2 no carbono 2. Então, 2,2,3. A gente separa por vírgula os números indicando onde os radicais estão. 2,2, ou seja, um radical aqui no 2, outro radical aqui no 2, vírgula 3, porque tem mais um aqui no carbono 3. 2,2,3, traz, como são 3 radicais metil, tri o quê? Trimetil o quê? São 5 carbonos, pente. Então, pentano, porque é um alcano. Beleza? E agora, o último exemplo. Beleza. Agora, observe que a cadeia principal, ela não é a reta. Por que aqui não é a reta? Porque a cadeia principal, ela deve conter mais carbonos. Nesse caso, são 8. Fora da cadeia principal, eu tenho o que a gente chama de radical. Esse radical é o metil, que eu já apresentei para vocês. Esse radical que tem 2 carbonos é o etil. Eu numero de modo que eles fiquem com o menor número, então vou começar daqui, de baixo. 1, 2, 3. O radical metil ficou no terceiro carbono. 4, 5. E o radical etil ficou no segundo carbono. E agora, quando eu tenho radicais com nomes diferentes, por exemplo, metil e etil, na hora de dar o nome eu tenho que colocar isso em ordem alfabética. Então, quem é que vem primeiro na ordem alfabética? O E ou o M? O E. Então, o primeiro radical que eu tenho que informar é o etil. Ele está no carbono 5. Então, vai ficar 5 etil, 5 etil. Agora, o radical metil que está no terceiro carbono, 3 etil, 3 metil, 3 metil. E são 8 carbonos na cadeia principal, oct, mais an, mais O. Então, o nome desse hidrocarboneto ramificado, desse alcano ramificado, é 5-etil, 3-metil, octano. Tranquilo? Tá bom? Chega. Vou deixar gravada a aula e vou deixar o PDF para vocês.